Olá, meus irmãos, muito boa noite a todos. Estamos aí nos preparando para iniciar o nosso estudo de hoje. Agradecido ao Alvorecer pela oportunidade de servir os amigos da região de Piraí, bairro de Piraí, pela nossa amizade de muito tempo, né? Então voltamos aqui hoje com essa aproximação, então estou muito feliz de estar com vocês. Quando der às 8 horas, então a gente vai fazer a página, a prece, e vamos hoje fazer um estudo sobre as leis morais e a atualidade, com o objetivo de nós refletirmos um pouquinho sobre isso, aproveitando aí que a gente ainda tem uns 3 minutinhos. Queria saber de vocês se está tudo bem, se vocês estão ouvindo bem, se a imagem está boa, e aí vocês podem colocar isso nos comentários que eu vou acompanhando. Se tiver alguma coisa a melhorar, a gente vai vendo, tá? Então eu fico aguardando aí. A nossa leitura de abertura hoje vai ser uma página deste livro, Episódios Diário, psicografia da nossa querida Joana de Ângeles, né? Por nosso irmão Divaldo Pereira Franco. Nós vamos ler o capítulo, se alguém tiver para acompanhar, é o capítulo 36, Serenidade Sempre. Essa vai ser a nossa página de abertura. Deus foi misericordioso, né, pessoal, quando nos entregou essa tecnologia, porque a gente conseguiu fazer a gente se aproximar, vencendo as barreiras do espaço, né, do tempo e do espaço, e nós podemos estar juntos, mesmo diante da pandemia que oprime o planeta, né? Nesse momento se instala. Então, o livro Episódios Diários, vamos iniciar a leitura então. Serenidade Sempre, capítulo 36. Diz assim: todo homem sábio é sereno. A serenidade é conquista que se consegue a esforço pessoal e passo a passo. Pequenos desafios que são superados, irritação que se faz controlada, desajustes emocionais corrigidos, vontade bem direcionada, ambição freada são experiências para a aquisição da serenidade. Um espírito sereno já se encontrou consigo próprio, sabendo o que exatamente deseja da vida. A serenidade harmoniza, exteriorizando-se de forma agradável para os circunstantes. Inspira confiança, acalma e propõe afeição. O homem sereno já venceu grande parte da luta. Que nenhuma agressão exterior te perturbe. Levanta-te a irritação, levando-te à irritação, ao desequilíbrio, mantendo-te sereno em todas as realizações. A tua paz é moeda arduamente conquistada, que não deves atirar fora por motivo irrelevante. Os tesouros reais, de alto valor, são aqueles de ordem íntima, que ninguém toma, jamais se perdem e sempre seguem com a pessoa.
tua serenidade, tua gema preciosa. Diante de quem te enganou, traindo a tua confiança, o teu ideal, ou envolvendo-te em malquerência, mantém-te sereno. O enganador é quem deve estar inquieto, e não a sua vítima. Nunca te permitas demonstrar que fostes atingido pelo petardo da maldade alheia. No teu círculo familiar ou social, sempre defrontarás com pessoas perturbadas, confusas, agressivas. Não te desgastes com elas, competindo nas faixas de desequilíbrio que se fixam. Constitui em teste a tua paciência e serenidade. Assim, exercita-te com suas situações para que, mais seguro, enfrentares os grandes testemunhos e provações do processo evolutivo. Sempre, porém, com serenidade. Vamos então, juntos, elevar os nossos pensamentos a Deus e a Jesus em prece. Senhor Deus, bondoso Jesus, nos encontramos mais uma vez reunidos, Senhor, em Teu santo nome. Vos te pedimos a assistência dos bons espíritos para que conosco estejam na realização desse trabalho. Que eles possam, Senhor, neste momento, nos inspirar no estudo que será realizado, que possa tocar cada coração que se reúne neste momento, nesta casa que nos abriga, mesmo de forma virtual, para que possamos, Senhor, estarmos em paz, em harmonia, para que possam todos sentirem a Tua presença e apreender com os ensinos da doutrina dos Espíritos. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, vamos ao desenvolvimento do tema de hoje, né? Vamos falar sobre as leis morais e a atualidade. A humanidade, nesse momento, especialmente nesse momento, ela vem buscando entendimento sobre as coisas que estão acontecendo, sobre o que Deus quer com essas coisas, né? Com um estudo mais direcionado ao entendimento das leis morais, é facilmente compreensível nós entendermos que a vontade de Deus, ela rege o processo de desenvolvimento intelecto, moral da criatura inteligente e o aprimoramento da matéria. Portanto, esse aprimoramento, ele é Deus, a presença de Deus em nossas vidas. Quando nós entendemos as leis morais, as leis divinas, nós percebemos que elas têm a ver com essa vontade do Criador, com Deus em nossas vidas. E nós, espíritos em aperfeiçoamento, em caminho evolutivo, não podemos dizer que nós não conhecemos as leis, como está lá registrado na questão 621 de O Livro dos Espíritos, porque ela está gravada em nossa consciência. Mas nós estamos esquecidos desta lei. Somos aquelas criaturas em que ainda optamos por fazer o mal em vez de fazer o bem, de ir pelos caminhos estreitos, largos, em vez dos caminhos estreitos, e optar pelos gozos fáceis do que daqueles imperecíveis, em que o ladrão não rouba, o ferrugem não corrói, a traça não destrói. Aquele tesouro verdadeiro. Nós ainda estamos em processo evolutivo e esquecemos a lei divina, mas ela não deixa de estar em nós, na nossa consciência registrada. Então nós sabemos o que é certo, nós sabemos o que é estar na presença de Deus, nos esquecemos por causa dessas opções que fazemos. Este nosso processo reencarnatório, ele é longo, e cada um de nós, nas suas individualidades, já fizemos muitas coisas, já acumulamos muitas experiências no passado, algumas boas, outras não tão boas assim. Mas a finalidade da reencarnação, como está na questão 3.2 de O Livro dos Espíritos, diz o seguinte: Deus impõe com a reencarnação com o fim de nos levar à perfeição. Então a reencarnação é um motor para que nós possamos nos despertar para voltar à presença de Deus se estivermos esquecidos disso. E aí essa volta,
ela vai nos trazer muitas vezes sofrimento, né? Pelo processo de expiação. Em outros casos, nós vamos estar bem em processos missionários, mas sempre com o objetivo de chegar à perfeição. E essas vicissitudes das existências corpóreas são o que faz a gente crescer. É o que nos impulsiona. E nós sabemos que o progresso é incessante. Cada um de nós está num momento evolutivo. Mas um dia todos encontraremos essa perfeição, essa felicidade futura. Então, nós precisamos, então, ver, analisar individualmente, cada um de nós, pelo autoconhecimento, pelo autoexame, pelo conhece a ti mesmo, quem somos nós, o que nós estamos, como nós estamos vivendo e como é que nós estamos nessa caminhada, como nós estamos tentando e ajudando esse nosso progresso, essa nossa evolução. Porque isso é que nos faz sair e voltar, sair do estado atual e voltar à presença de Deus. Para que a gente possa entender essa marcha do progresso que é incessante, ela é baseada em regras de vida. Então, nós precisamos, quando a gente se apresenta na matéria, a gente tem as leis humanas. Nós conhecemos, né? Os códigos civis, os códigos penais, os códigos sociais, às vezes variando de uma sociedade para outra, porque vai depender de cultura, de formação da sociedade, mas sempre há a regra humana. Mas a regra humana, ela vai variar, porque ela é feita de acordo com o estado social daquele grupamento. Então, nem sempre a gente encontra regras sociais que sejam compatíveis com as leis divinas. Por exemplo, nós temos regras de lei humana da pena de morte, que é incompatível com as leis divinas. Então, dependendo do progresso daquela sociedade, daquele grupamento, essas leis humanas vão existir, mas elas são pálidas impressões das leis divinas. E as leis divinas, elas são aquelas em que o Criador, por sua vontade, colocou em a natureza, e também, portanto, elas são chamadas de leis divinas ou naturais, para reger toda a humanidade. Então, nós temos as leis humanas e as leis divinas. Nas leis divinas, nós temos as leis que regulam o mundo material, chamadas de leis físicas, e as leis que regulam as nossas relações, relações entre os espíritos. Essas nós chamamos de leis morais. Então, no mundo, nos mundos, né, no universo, aliás, nos universos, porque nós já sabemos que os universos são múltiplos hoje em dia, né? Porque Deus continua a criar por todo o tempo. Então, por onde existe a criação, existem regras físicas que existem para reger o mundo físico. Nós, os cientistas do nosso mundo, já descobriram algumas dessas regras físicas, né, que fazem, por exemplo, com que os planetas não colidam ou colidam no momento necessário. Por exemplo, a lei da gravidade. Mas existem o que mais nos importa enquanto criatura para o progresso, embora as leis físicas sejam muito importantes, porque também são de origem divina, as leis morais, elas são aquelas que vão ajudar a gente a crescer, né? Então, todas as leis da natureza são leis divinas, né? Porque Deus é o autor de tudo que há. O sábio estuda as leis da matéria, o cientista estuda as leis da matéria. O homem de bem estuda a prática e pratica as leis da alma, tá? A questão 617 de Livro dos Espíritos. Então, nós precisamos estudar, aprender, conhecer as leis morais para o nosso aperfeiçoamento. Agora, o que é a lei moral? A gente entender em detalhes. Entre as leis divinas, como nós falamos, existem as que regulam o mundo da matéria e as que regulam o mundo das relações humanas. Essas dizem especialmente ao homem considerado em si mesmo, nas suas relações com Deus e com os seus semelhantes. Então a lei moral, ela basicamente vai tratar
dos nossos deveres, dos nossos direitos, das nossas obrigações para com Deus, para conosco e para com o próximo. Então, essas leis foram colocadas para a harmonia do universo. Quando nós falamos que nós estamos na presença de Deus ou saímos da presença de Deus, é porque em momentos em que a gente desrespeita a lei divina, em que a gente não cumpre a lei divina, a gente não agrada a Deus, a gente não cumpre a vontade de Deus. Então, é preciso que a gente cuide disso. Dessas relações, as leis morais servem, então, para reger essas relações. O Livro dos Espíritos, que é a espinha dorsal da codificação kardeciana, e é o primeiro livro, editado em 18 de abril de 1857, vem trazer para a gente como está formado o conteúdo filosófico, doutrinário que se apresenta o Espiritismo. Na terceira parte, ele vai cuidar das leis morais e vai listar para a gente 10 leis morais e vai explicar para a gente como funcionam essas leis. Através de perguntas e respostas, o Livro dos Espíritos, por uma metodologia didática interessantíssima, vai nos clarear. Então agora nós vamos passar por cada uma dessas leis. Eu vou me deter em algumas que vão ajudar mais a gente na atualidade, e alguns pontos destas leis que vão ajudar mais a gente na atualidade. Até porque nós, como eu disse, nós estamos passando por momentos difíceis, né? Momentos em que nós nos sentimos conturbados, nos sentimos aflitos. Então, o conhecimento das leis morais vão nos ajudar bastante, especialmente porque é um momento em que nós somos colocados a nos experimentar. Então, vamos caminhando e vendo uma por uma dessas leis, né, que foram colocadas as 10 como exemplo. Óbvio que as leis divinas, essas foram colocadas para nós na Terra. Elas, obviamente, têm um sentido universal, mas a nossa compreensão atual, para a nossa compreensão atual, essas 10 são as que são mais necessárias. Pode ser até que em outros momentos, quando a gente esteja no estágio evolutivo mais ampliado, outras leis sejam postas. Ou quando a gente estava no estágio mais primitivo, essas leis não poderiam ser alcançadas por nós devido à distância de compreensão, porque consciência delas a gente sempre teve, desde que fomos criados, né? Porque Deus assim o quer, que nós tenhamos registrado na consciência a sua vontade enquanto nosso Criador. Então, a primeira lei que a gente vai ver é a lei de adoração. Na lei de adoração, que tem a ver com essa ligação nossa com Deus, que tem a ver com o direcionamento do nosso pensamento ao Criador, ela se caracteriza exatamente por um sentimento inato que nós temos de nos aproximarmos de Deus, da existência do Criador, né? E por isso ela está presente em todos os povos, né? A gente vê a lei de adoração nos povos mais antigos e mais primitivos. O problema é como nós, a partir desse sentimento, a partir dessa ideia inata, a gente expressa a lei de adoração. Então, ela pode ter expressões equivocadas, que são produto do nosso íntimo, e podem ter do nosso íntimo, da nossa vontade pessoal, né, do nosso estágio evolutivo, ou ela pode ter expressões seguras, expressões certas, que têm a ver mais com um padrão de consciência, um padrão evolutivo maior. Então a gente já chegou a exercitar a lei de adoração através de sacrifícios, oferendas animais, oferendas humanas, né? Nós já chegamos a fazer isso, entendendo que a divindade, que Deus, precisava
de sacrifícios. Precisava que o sacrifício, a imolação de um outro ser humano, de um animal, fosse agradável a Deus. A gente já fez isso também, pensou nisso através de oferendas, né? De ofertas a Deus, né? Isso a gente não está muito longe, não, tá? Algumas pessoas ainda estão neste estágio primitivo atávico de oferecer coisas para Deus, né? Em troca de receber alguma coisa. Isso é o que a gente conhece como promessa, como acordo. Até alguns espíritas fazem isso, né? Com o doutor Bezerra de Menezes, com outros espíritos. Ah, doutor Bezerra, se o senhor fizer isso, eu faço aquilo. Isso é escambo, é troca. O espírito superior, Deus, não precisa disso. Mas ainda é o que está em nós. É o conhecimento ainda ilimitado que a gente tem dessa lei de adoração que está no nosso íntimo e a gente não sabe expressá-la. A gente às vezes faz a adoração através da idolatria, da iconolatria, porque está muito próximo do que a gente é, do nosso conhecimento. E aí nós vamos ajustando isso para de fato nós estarmos corretamente na presença de Deus, levando em conta sempre a nossa intenção. A intenção é fazer a coisa certa. Às vezes não conseguimos por ignorância, por falta de conhecimento da lei. O Espiritismo, então, vem tirar o véu e nos esclarecer, e nos dizer que a verdadeira adoração se faz em espírito e verdade. Ou seja, é íntima. A verdadeira adoração é a prece, que tem em si três características básicas: louvar, pedir e agradecer. Então, Jesus nos ensinou isso perfeitamente na oração dominical, quando ele pede a Deus, louva a Deus, agradece a Deus e, por fim, pede. Então, nós precisamos aprender a fazer prece. E o Espiritismo é muitíssimo bom nisso. Coloca para a gente todas as necessidades, como é que fazemos as preces, que ela deve ser concisa, objetiva. Nós espíritas às vezes esquecemos disso também, né? Preces longas, cheias de palavras. Os espíritos não precisa das palavras. O excesso de palavras não é necessário, porque o que faz a prece segura é o sentimento, é a vontade, é o que se coloca nela. Então a lei de adoração é a primeira dessas 10 leis que nós precisamos aprender, conhecer melhor, estudar, para que aprimorando ela nós possamos estar bem. Nos momentos atuais, nós estamos muito em prece, nunca oramos tanto, né? Nunca pedimos tanto a Deus que nos livre dos males. Nunca pedimos tanto a Deus que nos proteja e cure. Tá certo? Tá certo. Temos que pedir, porque até o pedido é um ato de humildade, né? Agora, importa nós sabermos que precisaremos de humildade e paciência para que a vontade de Deus seja feita no seu tempo. Então, não podemos desanimar achando que as preces não foram atendidas, porque a gente não sabe o que pede, mas Deus sabe o que nós precisamos. Então, a prece ela precisa ser bem entendida, ela precisa estar dentro de um contexto da criatura para que possa, então, cumprir a lei de adoração como nós precisamos aprender. A segunda lei listada, para que a gente possa caminhando, né, é a lei do trabalho, que tem a ver com a ocupação útil da criatura. Nós somos levados normalmente a queremos inércia, né? Lutamos na vida inteira para nos aposentar e alguns acham que vão chegar ao mundo espiritual e ainda vão ficar somente na flauta, como diz o povo, né? Na diversão, sem nada fazer. Quando Jesus diz, meu Pai trabalha e eu ainda trabalho. Ou seja, a lei do trabalho é a lei que nos impulsiona. Na matéria, ela está ligada às necessidades básicas, alimento, segurança, os gozos que nos são permitidos, sem o supérfluo. A gente vai entender isso quando estudar, caminhar um pouquinho na lei de conservação. Nós precisamos entender que
A lei do trabalho é aquela que nos faz crescer. Agora, tem limites, né? A gente precisa repousar. O trabalho não é um trabalho que se torne exaustivo. Ele não pode ser algo que destrua a matéria, que desagregue as nossas obrigações, demais obrigações com a família, com a religiosidade. Imagina quantas pessoas ocupam-se do trabalho material, alegando-se que a lei do trabalho é lei divina. Não veem os filhos crescer, não veem os netos, não conseguem colaborar com a sociedade com algum ato voluntário, porque entendem que aquele ato de subsistência é um ato primordial na sua vida. Não é isso. Deus não prega isso. A lei do trabalho, ela tem que caminhar com harmonia. E dentro dessa harmonia a gente tem hora de repouso, hora de descanso, intervalo, equilíbrio. O equilíbrio vai reger todas as leis. Então, a segunda lei, a lei do trabalho, que a gente precisa viver dedicando-se a ela. A terceira, que a gente vai colocar, é a lei de reprodução, que tem a ver com a questão do crescimento da sociedade, o crescimento da população do planeta, para que haja então a troca entre plano material e plano espiritual através dos processos das reencarnações. Imagina se todo mundo decidir não ter mais filhos. Como é que nós vamos caminhar com o processo de população do nosso planeta? Ao mesmo tempo, é preciso que, de novo, o equilíbrio, que tudo se faça com equilíbrio. Então, é possível fazer contracepção, controle da gravidez, mas óbvio que isso tem que estar dentro de um plano que não pode ser imposto, ninguém pode ser obrigado a fazer isso, dentro de um plano de organização das possibilidades da vida, para saber se aquele indivíduo que venha e que seja bem-vindo também possa ser bem criado, bem educado, bem amado, não abandonado e largado por aí. Então, nós precisamos entender que essa lei divina ou natural, ela vai nos fazer criar laços, e esses laços que a gente chama de família, iniciando pelo casamento, né, a união entre dois seres com o propósito de formar família, iniciando no casamento, essas almas experimentam na família, na experiência do casamento, no evento do casamento, grandes experiências. Experiências imorredoras, que vão ser levadas para sempre. E o casamento, né, a união entre dois seres, é um princípio básico da formação social, porque é ali que a gente começa a experimentar as nossas vivências em sociedade. É na família que a gente reencontra os grandes amores e também os grandes inimigos, que a gente faz laços e refaz laços. Portanto, a família, o casamento, faz parte, ela é estimulada pela lei de reprodução. Então, nós precisamos entender que se nós decidimos não ter filhos, não casar, não criar família, essa decisão ela tem que ser muito bem pautada nas necessidades do espírito. Isso nunca poderá ser uma coisa generalizada. Nós nunca poderemos, nós espíritas, defender isso como um padrão geral, porque isso desagregaria a ideia da reprodução, da procriação, da criação de novos corpos físicos. A gente sabe que o homem e a mulher não criam um espírito, né? Mas criam um corpo, importante vaso que irá receber o espírito para o processo reencarnatório. Então, nós, através da inteligência, podemos limitar a reprodução, mas nunca impedir que ela aconteça. Então, essa é a terceira lei
que nós temos. A quarta lei, apresentada na terceira parte do Livro dos Espíritos, é a lei de conservação. A lei de conservação também é muitíssimo importante para os nossos dias atuais, viu? Por quê? A lei de conservação ela tem a ver com a necessidade natural de nós todos de buscarmos a sobrevivência. Então, na lei de conservação, a gente vai ter, por exemplo, o instinto de viver. Por isso que nós temos muitas pessoas hoje ainda lutando pela vida, né? Nesses momentos em que nós nos encontramos aí e que nós vemos pessoas assim de 107 anos vencendo a pandemia, a instalação do Covid-19 em seu corpo, porque é essa lei de conservação dentro de nós que diz que nós devemos viver. O corpo físico é importante para o tempo que nos é dado. E a lei de conservação freia, graças a Deus, a nosso ímpeto de nos livrarmos da vida, de darmos cabo da própria vida, porque ela nos estimula a viver. Ela é completamente voltada a ações de equilíbrio. Então, por exemplo, a lei de conservação, ela vai nos dizer que nós devemos viver com o que nos é necessário, nunca com o supérfluo. Lembra que eu falei do supérfluo? Nunca com o supérfluo, com excesso. Eu lembro que eu já falei isso em algumas ocasiões, quando eu era pequeno e eu não sou muito, minha idade não é muito avançada, eu lembro que minha avó criava galinha no quintal. E a gente comia galinha quando o franguinho já estava ali desenvolvido para poder ir para a panela. E era aquilo que tinha. Se não tinha dali, não tinha de outro lugar. Um pouquinho tinha no aviário, aí quem tinha um dinheirinho mais ia lá no aviário e comprava. Mas era aquelas do quintal. E aquelas que estavam no aviário. Hoje a gente chega no mercado e tem dezenas de tipos de galinha, de frango. Gordo, peito fino, perna larga, perna curta, uma asa maior, uma asa menor. E aquilo tudo é ofertado porque a gente exigiu isso, pelas nossas escolhas. Eu quero um peito maior, eu quero uma coxa maior. Estimulou o comércio, estimulou o desenfreado trato, às vezes, com os animais, trato negativo com os animais, que são confinados, são obrigados a se alimentar rapidamente, crescem num volume absurdo, num tempo curtíssimo. Então, nós mesmos provocamos esse excesso, que é supérfluo, era desnecessário, tem a ver com os nossos gostos. Então, assim, tudo nós devemos pensar. Para que um indivíduo precisa ter 50, 100 pares de sapato? Aí, desculpa, eu estou falando especificamente para as senhoras, para os homens acho que não são chegados muito a sapatos, não. Para que eu preciso de tanto sapato? Se eu só tenho 2 pés, eu vou para um lugar ou para o outro. Então, os supérfluos são tudo que excede. E esse é o grande cuidado da lei de conservação, para a gente não descambar pelo supérfluo. Nos dias de hoje, precisamos, muitas vezes, ir no mercado, fazer compras, abastecer o lar com um pouco mais de alimento para não ir toda hora ao mercado por causa dos riscos de contaminação. Mas eu não preciso levar o mercado inteiro. Muita gente fez isso. Pegou o mercado e transferiu para a sua casa. Quando eu fiz isso, algumas pessoas deixaram de ter os produtos nas prateleiras. Entendem como deve reger a lei de conservação os nossos pensamentos, né? Como nós devemos entender isso. Então, lembrar que a lei de conservação não nos pode fazer dar valor aos bens terrenos mais do que eles têm, para que a gente não entre na linha do excesso, do acúmulo desnecessário. Nós devemos resistir às tentações, né? E caminhar para atitudes de maior equilíbrio.
Nós vamos então à quinta lei moral, que é a lei de destruição, também muitíssimo importante na atualidade. A lei de destruição, ela existe para que haja um renascimento, para que as coisas possam se regenerar. É a primeira resposta que é dada no conjunto de perguntas que compõem essa parte do Livro dos Espíritos. O objetivo é renascimento, é regeneração. Então a semente, ela morre para que apareça o broto. A árvore degenera para que aquela menor possa nascer. Depois, então, nós precisamos entender que o caminho que a lei de destruição faz não é um caminho de finitude, de acabar. Então, nós não temos que falar em fim do mundo. Ah, que Deus vai destruir tudo, que tudo vai acabar. Na pandemia, a gente ouviu várias coisas. A gente dizendo, olha, essa é a primeira, vem piores por aí. E todo mundo vai mortandade. Então, isso enche o nosso psiquismo de mais problemáticas do que a gente tem. Se nós estudarmos a lei de destruição, a gente vai ver que ela tem a ver com passagem, com mudança de ciclo. Ela tem a ver com ajustamento, com regeneração. Então, nós precisamos entender que ela é provocativa de mudança de estado de coisas. Como é que nós vínhamos? Padrão irrefreado de consumo, não nos preocupávamos com os nossos semelhantes, só queríamos saber dos prazeres do mundo, e aí vem um flagelo mundial, uma pandemia, estaciona a gente em casa, né? Deixa a gente parado. É a destruição levando à reflexão, à regeneração, à mudança de pensamentos. Porque a gente sabe que o corpo físico, o desencarne, milhões desencarnando, mas quem acaba é somente o corpo físico, porque o espírito continua além da vida, carregando a grande experiência de ter passado por momentos de aflição e dor. É óbvio que nós nos ressentimos disso, que fica a saudade dos entes queridos que partiram. Não negamos isso em momento nenhum e levamos o consolo da doutrina espírita a esses nossos irmãos e a cada um de nós. Ficamos aflitos diante dos flagelos destruidores, mas precisamos entender que eles não são opressores, eles não são castigadores, eles são reeducadores. Eles vêm fazer com que nós possamos nos reeducar, possamos aprender para um novo ciclo, para seguir um novo ciclo. O nosso planeta está em um momento de transição planetária, de transformação. E é um momento, então, que requer de cada um de nós essa ideia de que vai melhorar, a tempestade vai passar. Quer nós sejamos aqui ou no mundo espiritual, nós vamos ver ao longe o sol radiante, mostrando para nós de que aquilo ali foi a vontade de Deus aplicada. E por misericórdia. Não foi um ato de crueldade. Na lei de destruição é comentado sobre os atos de crueldade que nós provocamos. As guerras, os assassinatos, as crueldades, a pena de morte. Podemos incluir o abortamento. Esses, sim, são atos que não fazem parte da lei divina, porque tem a ver com as nossas iniciativas. Agora, Deus aproveita tudo. De tudo se tira uma lição. Quando acontece, Deus aproveita para que nos ensinar. Mas
esses atos não fazem parte da lei de destruição. Porque a lei de destruição ela tem a ver com o progresso, com o crescimento da criatura. E ela é proporcional ao conhecimento e entendimento de cada povo, de cada tempo. Então, ela pode se dar por flagelos naturais, por flagelos provocados pelo homem, mas ela vai fazer sempre o fechamento do ciclo. Uma lei de destruição que nós conhecemos muito bem e fato é a morte do corpo físico. Nascemos um dia, vamos ter que desencarnar um dia, né? Não tem jeito. Isso faz parte da lei de destruição. O nosso planeta experimentou vários momentos em que a lei de destruição esteve presente, né? Renovando a atmosfera, renovando os espíritos aqui reencarnados. Então, nós só estamos em mais uma fase. Deus é misericordioso, nunca nos abandona. Então, mesmo nesse momento, Ele está do nosso lado. Os bons espíritos estão nos assistindo para que a gente tenha força, coragem, bom ânimo, como dizem os bons espíritos, nos disse Dias da Cruz numa mensagem recente, para que a gente possa seguir mais à frente. A sexta lei, muito importante, é a lei da sociedade. É a lei de convivência, né? Que, sabendo que nós somos naturalmente seres sociais, né? Os homens são seres sociais. A humanidade é um ser. Nós, na humanidade, somos seres sociais, né? E essas relações de convivência entre nós são necessárias ao nosso aperfeiçoamento, ao desenvolvimento das faculdades que a gente precisa. Então, quando a gente, por exemplo, está convivendo em sociedade, há a oportunidade do auxílio mútuo. Você está orando pela humanidade? Você está se dedicando àquele que está mais fraco nesse momento na sociedade? Se não, faça-o, porque isso faz parte dessa experimentação que nós precisamos fazer para melhorarmos, para nos melhorarmos. Ainda, ela não deixa que a gente fique só. Quando a gente está convivendo com outros, a gente tem sempre amigos, né? Alguém a nos socorrer. Se fosse na solidão, a gente estaria abandonado, né? Eu, às vezes, explico religião para algumas pessoas que não conhecem como isso, como um estado de coisas que vai me garantir um porto seguro no momento da minha desesperação. Porque imagina se nós estivéssemos sós. Emmanuel nos diz que a verdadeira religião é o sentimento que nos liga ao Criador. Porém, a religião instituída, quando a gente tem lá o nosso centro espírita, a nossa igreja, nós estamos ali vivendo numa sociedade, num grupamento, e seremos ajudados quando precisarmos, assim como ajudaremos aqueles que precisam. E isso é bom e cumpre essa lei da sociedade. Na lei de sociedade, como eu já tinha adiantado, estão os laços de família, né? É aquela família humana, a família da convivência. Lembrando que nós também temos os nossos irmãos menores, os animais, né? Temos as plantas que fazem parte de uma grande família da criação. Então, Deus nos colocou como seus filhos, mas existem outras coisas que abrigam aí o movimento do princípio inteligente, que a nós também, a própria natureza como um todo, né? Os seres materiais também, os imateriais, os materiais, como aqueles que a gente precisa ter respeito, né? Boa convivência, porque são filhos de Deus, né? E o isolamento não nos faz bem, né? Não é útil para a gente. Então, a lei de sociedade é aquela que nos aperfeiçoa. Eu digo que nós nascemos quadrados e precisamos ficar redondos. Então, a lei de sociedade é que nos ajuda a bater o bico aqui, o bico ali, e quebrando as arestas para nos dar o redondo que Deus quer de nós, para nós voltarmos à presença de Deus. Porque quem fez o quadrado fomos nós, né? Deus nos quer o redondinho, para que a gente possa chegar melhor, mais perto dele. Então, essa é a sexta. Nós vamos agora à sétima.
A lei do progresso. A lei do progresso, meus irmãos, é aquela que faz com que tudo se aperfeiçoe. Tudo tende à perfeição em a natureza, inclusive nós, né? Então, nós nunca retrogradamos. Tudo que a gente já aprendeu nas vivências passadas até hoje, de moralidade, a gente não volta atrás. O que pode acontecer é que, dependendo da situação, a gente fique enebriado, como alguém alcoolizado, né? É um bom homem, uma boa mulher, mas faz uso da bebida alcoólica, se embriaga e às vezes faz algumas besteiras. Nós às vezes já conhecemos, mas dado que somos levados por um grupamento social, pela influência do meio, acabamos afundando um pouquinho, mas logo, logo, se aquilo está em nós, aquilo aparece e a gente volta atrás. E entende, porque já aprendeu. Então, o que a gente aprende, o que a gente compreende, quando a gente reconhece a lei divina, se um dia a gente esteve na presença de Deus, cumprindo a sua vontade numa dessas leis, a gente, mesmo que se entorpeça algumas vezes, a gente volta à presença de Deus. Agora, cada um de nós tem um tempo de progresso, de evolução. Cuidado quando a gente quer impor o progresso ao semelhante. Isso não é correto. Nós fazemos o progresso passo a passo, como nos é mostrado naquela ideia da escada de Jacó, né? Vai subindo degrau a degrau até alcançarmos a perfeição. Então, quem está num degrau que nós julgamos inferior, ou alguém que está no degrau que nós julgamos superior, precisa do nosso respeito, para que nós continuemos no nosso e deixe que o outro continue no outro. Nós podemos dar alguns conselhos, podemos dar algumas recomendações àqueles que estão abaixo e pedir ajuda aos que estão acima, mas nunca querermos estar acima antes do nosso tempo e querer estar abaixo, querer que quem está abaixo suba e fique como nós. Então, muita gente critica, por exemplo, o tabagismo. O tabagismo faz muito mal à saúde. Mas imagina se é igual para todo mundo se livrar do tabagismo. Não é. Para algumas pessoas é mais difícil, para outras menos difícil, dependendo do seu espírito, das suas conquistas. E assim é para qualquer outra coisa, né? Nós temos a maledicência é uma coisa terrível. Mas tem pessoas que têm o hábito da maledicência, de 10, 20, 30 encarnações. Como é que vai tirar o hábito de uma hora para outra? Então nós não conseguimos nos tornar anjos de um dia para o outro. Preciso fazer metas. Eu quero progredir. Eu vou conseguir chegar ao degrau maior. Como um Bezerra de Menezes, um Chico Xavier, eu vou conseguir. Eu tenho certeza disso. Estou colocando isso como meta de minha vida. E assim todos nós devemos fazer. Porém, se eu não sou, eu não me acho. Né? Então tem alguns irmãos que têm fala de espírito, né? Aquela fala encantada, como fosse. Aí você vai ver no lar, no trabalho dele, são verdadeiros déspotas, são verdadeiras feras. Então tem alguma coisa errada. Então a lei do progresso ela tem que ser trabalhada pelo homem dentro de si com paciência, com compreensão, com alto amor, com autoconquista, e assim a gente vai caminhando. Lembrando que a gente progride no campo da intelectualidade, para isso a gente precisa estudar, precisa se aprimorar, adquirir capacidade intelectual, isso para o espírito, viu? E progredimos na parte moral. Então a gente precisa se livrar dos obstáculos, orgulho, egoísmo, vaidade, e precisamos aprender a ser bom. E para aprender a ser bom, a gente precisa experimentar momentos de bondade. Então, mesmo que a gente, às vezes seja duro para a gente, ter uma amiga que diz, Alexandre, visitar o hospital para mim é uma tristeza. Eu não gosto, minha amargura. Não, mas vai assim mesmo. Passa, não, vá, não quer ir todo dia, não vá, vai de vez em quando. Porque aí você vai se experimentando. E assim você vai construindo esse progresso moral em si.
e tem o progresso material, que se dá pelo desenvolvimento da matéria. Hoje em dia, comecei explicando isso para vocês, nós temos um grande desenvolvimento tecnológico, graças a Deus, porque se não fosse esse desenvolvimento tecnológico, a gente não ia estar aqui, ao vivo, se falando, né? E eu feliz por estar com vocês, eu espero que vocês estejam felizes de estar comigo. E assim, esse progresso da comunicação nos possibilitou isso, que antigamente era impossível de se pensar nisso, né? Eu sou do tempo que só tinha telefone em uma casa da rua. Então, esse progresso físico também nos ajuda. Nós chamamos de progresso intelectual, moral e físico. Essa é a lei do progresso. A oitava lei que nos apresenta lá na terceira parte de O Livro dos Espíritos é a lei de igualdade, também muito importante hoje em dia, que diz que todos os seres têm as mesmas oportunidades de desenvolvimento, que todos somos criados iguais e que todos somos iguais perante a lei. Ninguém foi criado mais evoluído, ninguém já foi criado completamente impossibilitado de crescer. Nós somos criados simples e ignorantes, mas com possibilidade de progresso, com estímulo de progresso. Todos temos diante de Deus as mesmas leis. E essas leis é que nos fazem iguais, nos fazem ter que ter o mesmo tratamento. Todos fomos criados para o mesmo fim, que é esse progresso. Então, a lei de igualdade, ela nos ensina a eliminar as desigualdades humanas, as relações humanas, né? Das relações sociais, livrar nós de acharmos que um indivíduo é menor do que o outro, porque tem uma profissão de menos-valia, que ganha menos, por exemplo, financeiramente, alguém que tem menos conhecimento didático, me fugiu a palavra agora, catedrático, né? Conhecimento das matérias, e o outro que tenha menos, a gente não pode colocar um abaixo do outro. Todos somos iguais. Imagina das riquezas. Um é mais rico, o outro é mais pobre, a gente faz diferença sobre isso. Isso não cabe, não está diante da lei. É uma desigualdade. Nós devemos combater. Imagina nós fazermos distinção por conta do sexo, mulheres, homens, né? As outras orientações sexuais que existem hoje, né? Adversas e variadas, e que nós precisamos ter respeito e lançar um olhar de igualdade, entendendo que todos estamos nesse caminho evolutivo e seremos todos responsáveis pelas nossas ações, pelos nossos caminhos, né? E não me cabe, em momento nenhum, criar separação por conta disso. As desigualdades por contas raciais, hoje muito presente na humanidade, né? Por que a gente tem que fazer isso se somos todos filhos de Deus na essência? Faz diferença alguma a cor da pele, a raça, a população onde vive. Não faz diferença nenhuma. Não deve fazer diferença para nós espíritas de forma alguma. Nós estaremos indo de encontro à lei de igualdade que Deus coloca para nós, dando o princípio de como Pai. Jesus nos apresenta Deus como Pai, e o Pai trata todos os filhos da mesma maneira. Então nós precisamos refletir a respeito das nossas posições quando nós instituímos desigualdades. Na casa espírita é preciso a gente cuidar disso muito direitinho, né? Uma vez alguém me questionou assim: Alexandre, eu conheci uma casa espírita que tem evangelização separada dos filhos dos assistidos para os filhos dos trabalhadores da casa. Eu disse: olha, eu não acho isso correto, porque no momento que você faz isso, você cria distinção. E a distinção gera ideia de desigualdade. Aí você diz: não, mas assim, o que acontece é que tem umas crianças que sabem mais e as outras sabem menos. Aí você divide em turmas separadas, você cria ciclos,
né? Para ensinar aquelas crianças que têm menos conhecimento, mas nunca separar, né? Porque quando a gente faz isso, a gente cria desigualdade. Então, esses cuidados que às vezes passa despercebido pela gente, né? A gente faz sem sentir, né? Mas é importante que a gente veja isso. Ah, vá pegar uma bolsa de alimento. Ah, entra ali pela porta dos fundos. Ué, por que isso, né? A gente não pode criar isso. A gente precisa entender como é que essas leis devem se encaixar. E nós, espíritas, mais responsabilidade temos sobre isso, não tenho dúvida nenhuma. A nona lei é a lei de liberdade. E quando fala sobre a lei de liberdade, os espíritos nos concitam a entender que nós temos direitos que devem ser respeitados. E a liberdade, ela embora não seja absoluta, porque o nosso livre-arbítrio é limitado pelo conhecimento que a gente tem das coisas, pelo nível evolutivo que a gente se encontra, o Espiritismo, por exemplo, não estabelece fatalismo. Nós sempre vamos ter a opção de fazer as coisas, de fazer ou não fazer, né? O livre-arbítrio. E vamos ser responsáveis pelas consequências do que fizermos. Escravidão, jamais, né? Nem pensar nenhum tipo de subjugação de um ser humano sobre o outro. E nós teremos responsabilidade sobre o mal que nós fazemos, proporcional à nossa compreensão. Lembrando disso, muitas pessoas não tinham compreensão de alguns atos que faziam, e aí são responsabilizados no nível da sua compreensão. Então, o livre-arbítrio, ele é o exercício do bem-fazer. E ele é pleno quando a gente está do outro lado da vida e a gente planeja a nossa reencarnação. Quando a gente está na Terra, ele está limitado a essas circunstâncias, como eu disse, da compreensão das coisas. Nós precisamos fazer o que devemos fazer, não o que queremos fazer. Porque quando nós fazemos isso, nós precisamos entender que ficaríamos soltos na criação, né? Fazer o que quer. Fazer o que quer não é bom. Muita gente diz que não acredita na posteridade da vida, diz assim: ah, mas eu vou aproveitar, e entendendo que a vida é única, né? A unicidade das existências, eu vou aproveitar a vida. Tenho que fazer tudo que eu posso. Fazer tudo que eu posso leva à libertinagem. E não é a liberdade preconizada. Nós precisamos entender que essa liberdade a gente vai estar sempre tida com os limites na encarnação. Por exemplo, a gente recebe muita influência dos espíritos, dos bons espíritos e dos espíritos inferiores, de acordo com a nossa sintonia mental. E essas influências limitam a nossa liberdade. Muitas vezes favoravelmente, quando um bom espírito dá uma intuição, nos recomenda uma reflexão, quando o espírito inferior nos induz a um caminho, nos obriga a um caminho, e aí a nossa liberdade ela fica limitada a essas influências, né? Então, a única fatalidade que a gente diz que existe é dessa programação que a gente fez no mundo espiritual. Fora isso, nós temos o livre-arbítrio. Às vezes usamos mal, né? Por conta das influências ou por nossos próprios desejos. A gente precisa entender que ele existe, e para que a lei de igualdade, de liberdade esteja plena, a gente precisa exercitá-la em relação ao outro e a nós mesmos, conscientes do que é necessário fazer, não do que se quer fazer. Fiquem com isso na cabeça, viu? É sempre um equilíbrio isso. Nem sempre o que eu quero, eu posso. Diz Paulo de Tarso, né? Tudo posso, mas nem tudo me é lícito. Então essa é uma recomendação essencial quando a gente fala da lei da liberdade, né? Bom, a 10ª lei, lei de justiça, amor e caridade. A lei de justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Nós convivermos entendendo que cada um, né, deve fazer ao outro aquilo que gostaria que a ele se fizesse. Essa é uma máxima dos preceitos cristãos que está dentro da lei de justiça.
E nós, para exercitarmos o sentimento de justiça, nós vamos estar sempre juntos com o amor e a caridade. Porque é o amor que nos dá a possibilidade de ver as coisas de fato como elas são. Porque sem o amor, uma visão egoísta, egocêntrica, orgulhosa, a gente deturpa a visão das coisas. Então a nossa justiça também é equivocada. A gente não consegue entender direito a justiça. Então precisamos nos cercar do amor, da caridade, para podermos juntar todas essas leis que nós aprendemos numa situação de equilíbrio, numa situação de justiça efetiva, como quer Deus. Nós precisamos entender o direito do alheio, como é que se formam as leis naturais. Eu preciso entender que há um direito, por exemplo, fundamental e básico à vida. Nunca podemos instituir uma lei humana ou um desejo que tenha como intenção matar o outro, por mais equivocado que ele seja, por mais criminoso que ele seja. Então, essa lei de justiça, ela nos dá também sentido sobre propriedade, sobre as coisas que a gente tem, né? Sobre como é que a gente lida com o que a gente tem. Então, sempre o amor e a caridade vão apresentar a justiça divina, que é tão perfeita como o nosso Criador. E dentro da lei de justiça, a gente tem a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação. Nós temos um composto de coisas que são perfeitas, imutáveis, como Deus. Então, meus irmãos, nós estamos caminhando para o encerramento, né? E precisamos ver que todas essas leis, as 10 leis morais, nos servem muitíssimo na atualidade, né? Se nós olharmos o nosso dia a dia, especialmente nesse momento em que nos encontramos mergulhados na pandemia, a gente vai perceber que um estudo minucioso das leis morais vão ajudar a gente, né? Vai ajudar a gente na família, aqueles probleminhas estão acontecendo por causa da proximidade, todo mundo trancado dentro de casa, né? Aí as arestas vão, o quadrado vai se chocando mais, né? Vai dando aquelas confusãozinhas, a vida na sociedade, o respeito que a gente tem que ter pelo semelhante, né? Quando a gente recebe o outro que vem ao nosso encontro, o excesso do medo da contaminação, que às vezes nos gera preconceito, gera desigualdade, né? Chega perto de mim não, né? Então tudo isso a gente precisa trabalhar, colocar nas nossas vidas, para que seja feito conforme a vontade de Deus, para que a gente esteja na presença de Deus. Aí você diz assim, Alexandre, mas eu não vou conseguir tudo, mas consiga alguma coisa. Quem consegue o mínimo, caminha para conseguir o máximo. Então, se nós aproveitarmos um pouquinho desse nosso estudo de 1 hora, que passou rápido, né? Eu, pelo menos, achei que passou rápido. A gente vai conseguir crescer e aprender em direção a Deus, nosso Pai. Eu estou muito agradecido por essa oportunidade de estar com vocês, aprendendo muito também a viver tudo isso. Não é uma pregação, é um estudo, né? Então, que nós juntos possamos aprender e que Deus e Jesus possam estar conosco. Nós vamos fazer, então, a prece de encerramento. Rogo a Jesus que abençoe a todos vocês, o Santo Espírito Alvorecer, e toda a comunidade, e que nós possamos estar juntos em outras oportunidades. Então, vamos orar para encerrarmos as nossas atividades hoje. Senhor Deus Todo-Poderoso, bondoso Jesus, mais uma vez aqui reunidos, Senhor, em Teu santo nome. Te agradecemos abundantemente. Agradecemos aos bons espíritos que nos assistiram. Agradecemos a luz e a misericórdia de nossa Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, que nesse momento se dedica abundantemente para auxiliar aqueles que estão partindo do mundo físico. Mãe Santíssima também, que nos ajuda nos nossos lares, no nosso dia a dia, consolando os nossos corações aflitos, protegendo os nossos lares. Pedimos a esses benfeitores espirituais que visitem cada um desses nossos irmãos que estamos reunidos nesse momento, nesse grupo aqui do Facebook,
para que as nossas casas também sejam iluminadas por essas bênçãos dos céus, que os nossos amigos, parentes que lá estejam também recebam a misericórdia dessa visita. E te pedimos, Senhor, que abençoe esta casa espírita, esse grupo, que abençoe os trabalhos realizados, que possamos, de outras vezes, nos encontrar aqui reunidos. Que assim seja, graças a Deus. Fiquem em paz, meus irmãos, muita paz. Jesus esteja conosco, hoje e sempre. Que assim seja.